Olá, eu sou Lúcia de Fátima, professora de língua portuguesa, dou aula de gramática, interpretação de textos e literatura. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre as origens e a periodização da literatura brasileira. A gente precisa entender que as primeiras manifestações da literatura brasileira, elas ocorreram durante o período colonial, entre 1500 a 1822. Então, evidentemente, essa produção ela foi fortemente marcada pelas influências e pela cultura da literatura portuguesa. Então, por isso que os nossos escritores, quando eles não eram portugueses nascidos, eles eram brasileiros com formação universitária em Portugal. Então, as nossas influências da literatura são fortemente portuguesas. Por isso que, no momento da periodização, a gente precisa traçar esse paralelo da literatura portuguesa com a literatura brasileira e trabalhar sempre isso de forma a entender que estão sempre interligados. Por exemplo, aqui eu separei para vocês um quadro cronológico das eras de Portugal e das eras do Brasil. Em Portugal a gente teve a era medieval, a era clássica, era romântica ou moderna, que compreendia o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, realismo barra naturalismo, simbolismo e modernismo. No Brasil, a gente tem apenas duas eras. A era colonial, que iniciou-se com os textos informativos, barroco, arcadismo, romantismo, desculpa, arcadismo, e aí fomos para a era nacional. Aí sim, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Bom, o que a gente precisa entender disso? Eu filtrei para vocês os principais movimentos literários que são cobrados no PAS, né? Também são cobrados em provas do Enem, nas provas de vestibulares. Então, eu vou pautar aqui os movimentos literários mais importantes das eras de Portugal e das eras do Brasil. Portanto, é imprescindível que vocês façam a leitura dos capítulos do livro com todos os movimentos literários, todos esses que estão sendo referidos aí na tela de vocês, tá bom? É importante saber as características, os principais autores. Aqui eu vou trazer apenas os mais cobrados ultimamente nas provas do PAS, ok? Mas continuem trabalhando com todos os movimentos literários, até porque a gente precisa ter uma base de todos, porque um vai puxando o outro, um tem características, outras peculiaridades, e aí é sempre importante a gente saber sobre cada um, ok? Vamos lá. A gente tem aqui, da literatura de Portugal, eu vou pegar o trovadorismo e o humanismo, ok? Da literatura do Brasil, eu vou pegar o parnasianismo e o simbolismo, tá bom? Vamos lá. O trovadorismo, aqui eu separei uma figura para vocês com dois trovadores, né? O trovadorismo aqui, pelos instrumentos musicais, já dá para a gente relembrar, né, que está completamente ligado à música, né? Trovadores são músicos. Durante a Idade Média, tudo era baseado no teocentrismo. O que era teocentrismo mesmo? A teoria de que Deus é o centro de todas as coisas. O clero, ele costumava ser representado acima dos senhores feudais nas pirâmides sociais da época. Consequentemente, toda a cultura, a literatura e a arte foram influenciadas e inspiradas pela religião. Então, no trovadorismo prevalecia a religião, as obras eram voltadas a Deus como centro de tudo. Na época, o homem colocava-se totalmente à mercê da vontade de Deus, assim como todos os outros fenômenos naturais. Se algo acontecia, fosse bom ou ruim, eles acreditavam ser a decisão de Deus. A gente vai traçar um paralelo entre o trovadorismo e o humanismo, tá? Porque o trovadorismo é um movimento literário bem traçado no teocentrismo. E o humanismo é o antropocentrismo. Ele já é voltado para o valor do homem, né? Para a humanidade ali no seu sentido de ter o seu lugar, de acreditar que é responsável pelas suas decisões, pelas coisas que acontecem na sua vida.
por enquanto vamos focar aqui no trovadorismo. Aqui, como uma das principais obras trovadorescas, a gente tem a Cantiga da Ribeirinha, que ela foi composta, um dos registros mais antigos do trovadorismo, em 1198, por Paio Soares de Taveirós, né, um dos principais trovadores, e recebeu esse nome por ter sido dedicada a Dona Maria Paz Ribeira, né, uma concubina de Sancho I de Portugal, apelidada de Ribeirinha. Vocês vão notar que eu tenho versos e tenho uma diferença aí dos versos da época com o português atual, como seria. Apesar de ser português, a gente tinha nessa cantiga, e assim como em várias obras do trovadorismo, o galego português. O galego português, apesar de fazer parte da língua portuguesa, ele é um tanto quanto difícil de ser entendido, que é o que vocês podem perceber aí nos versos em que eu não coloquei no português atual. Ó. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Não parece língua portuguesa, né? A gente consegue identificar algumas palavras por uma questão de percepção mesmo, mas é bem difícil, né? A gente tem o Minha Senhor, que seria o Minha Senhora, né? A forma feminina desse pronome. A gente teria a repetição no livro de vocês vão ver a repetição do eu é nessa cantiga da Ali Ribeirinha, que é o mesmo que Iaí, né? Eles utilizavam eu é o tempo inteiro. Então aqui eu separei como o português atual seria. Então a cantiga de Ribeirinha, cantiga da Ribeirinha, traduzida para o nosso português atual, seria: no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós, e ai, minha senhora branca e vermelha. Quereis que vos retrate quando vos eu vi sem manto, maldito dia me levantei, que não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me foi muito mal. E vós, filha de Dom Pai, monis e bem vos parece, de ter eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós houve nem hei de fazer insignificante. Vejam que a gente tem o Minha Senhora no português atual, e se a gente for traçar um paralelo com o galego português, tem o Minha Senhor. Né? Uma coisa marcante também no trovadorismo são as cantigas de amigo. E amigo, naquela época, era o namorado. Né? O namorado era chamado de amigo. Então, as cantigas de amigo, na verdade, eram de amor, né? Ao parceiro, enfim. Fechamos o trovadorismo nessa breve explicação sobre esse movimento literário. Reforço a importância de vocês lerem o livro, tá? Lerem tudo remetido às origens da literatura brasileira e à periodização dela, ok? O humanismo em contraponto, né? A gente tem aí logo de cara a imagem do Homem Vitruviano, que é uma obra de Leonardo da Vinci, que representa essa perfeição nas proporções, na forma, a beleza, né, do humano, e ele valoriza muito mais. O que aconteceu no humanismo? Começou-se a se dar mais valor ao homem como centro de tudo, o antropocentrismo, né? Também é chamado de segunda escola literária medieval, correspondente ao período de transição da Idade Média para a Idade Clássica. Como o próprio nome já diz, o ser humano passou a ser valorizado, e também foi nessa época que surgiu uma nova classe social, que é a burguesia, né? Os habitantes dos burgos começaram a se dedicar ao artesanato e assim se ascender economicamente, se elevar, né? Isso foi desenvolvendo a burguesia nessa época. O parnasianismo, ele já na parte mesmo da literatura brasileira, o parnasianismo ele era muito focado na forma, na estética, era muito principal, era uma marca principal do parnasianismo, era a arte pela arte, né? Era a forma de você apresentar o seu conteúdo estilisticamente. Era muito mais importante para eles a forma do que o conteúdo. Né? A gente tem aí uma manifestação poética da época do realismo,
Embora ideologicamente se distancie da prosa dos realistas e naturalistas, né? A estética da arte pela arte ou a arte sobre a arte mantém os poetas à margem das grandes transformações do século XIX e século XX. Essa nova estética parnasiana, ela se manifesta a partir da década de 1870, né, prolongando-se até a Semana de Arte Moderna, que foi esse grande marco, né, um dos casos que chegou mesmo a ultrapassar o ano de 1922. Isso sem considerar o neoparnasianismo, então durou todo esse tempo. Um dos principais nomes do parnasianismo foi o poeta Olavo Bilac, que era carioca, né? A gente vai ver um pouco dele aqui. Por enquanto, a gente vai reforçar aqui a questão da poética parnasiana, uma postura antirromântica, né? Baseava-se no binômio, né? Quando eu tenho o prefixo bi, eu quero explicar algo que estabelece uma dualidade. Então, o binômio era a dualidade entre a objetividade temática e o culto da forma. A objetividade temática surge como a negação ao sentimentalismo romântico. O parnasianismo foi uma manifestação ao romantismo, né? Numa tentativa de atingir a impassibilidade e a impessoalidade. Opunha ao subjetivismo decadente, o universalismo. Daí resulta uma poesia carregada de descrições objetivas e impessoais. Retoma-se a antiguidade clássica e seu racionalismo em formas perfeitas. Surge a poesia de meditação filosófica, mais artificial. O traço mais característico da poética parnasiana é o culto da forma. A forma fixa dos sonetos, a métrica dos versos alexandrinos, né, que são 12 sílabas poéticas, e decassílabos perfeitos, a rima rica, rara e perfeita. Olavo Bilac, o grande nome do parnasianismo, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1865, né? Foi um poeta brilhante, aliou uma destreza técnica de período à sutileza de espírito, ao olhar lírico dos grandes poetas. Apesar de ter escrito poemas absolutamente parnasianos, na maior parte da produção de Olavo Bilac, a gente vê um rigor formal aliado a uma sensibilidade quase que romântica, sabe? Em muitos momentos ele questiona a eficiência da palavra para expressar os estados da alma. Morreu em 1918, muito cedo, como a maioria dos poetas. Foi um dos mais louvados poetas de seu tempo e ainda tem prestígio. Foi um artífice da palavra, sabendo conjugar o rigor formal parnasiano com grande expressividade, obtendo efeitos imagéticos e ritmos interessantes, né? Depositando no último terceto de seus sonetos a síntese de suas ideias, a chamada chave de ouro. Simbolismo. Esse movimento literário, ele contrapõe, né, o parnasianismo, que era o culto à forma. O que é o simbolismo? A gente pensa no significado dessa palavra. O subjetivo, né, o sonho, o místico, era muito mais voltado para o irreal. O simbolismo tem uma característica importante, que é de dar ao leitor a possibilidade de refletir por meio daquilo, trazendo suas interpretações próprias, né? Um sentimentalismo, algo mais levado a esse lado do misticismo. Lembrando que não necessariamente o místico está ligado à religião, tá bom? No simbolismo, ele é ligado ao sonho, é ligado a essa característica mesmo de verdade, ok? O simbolismo, ele foi uma escola literária do fim do século XIX, surgiu na França como reação ao realismo e, sobretudo, ao parnasianismo. Como eu disse, a contraposição existia. Essa escola caracterizou-se por apresentar uma visão subjetiva, simbólica e espiritual do mundo. A gente tem Cruz e Souza e Afonso de Guimarães, né? Aqui eu destaquei para vocês o poeta Cruz e Souza, que ele é um dos grandes nomes do simbolismo mundial, inclusive. Ele foi alvo de preconceito racial, de forma muito desumana mesmo. Na juventude, ele teve uma grande decepção amorosa ao apaixonar-se por uma artista branca.
Acabou casando-se com Gravita, uma negra, que mais tarde ficara louca. De 4 filhos que o casal teve, apenas 2 sobreviveram. Cruz de Souza morreu com 36 anos, vítima de tuberculose. Suas únicas obras publicadas em vida foram Missal e Broquéis, uma em poesia e outra em prosa. Hoje, Cruz de Souza é considerado o mais importante poeta simbolista brasileiro e um dos maiores poetas nacionais de todos os tempos. Seu valor, contudo, só foi reconhecido póstumamente, como a maioria dos poetas, né? Infelizmente. E está entre os maiores poetas do simbolismo universal. Sua obra apresenta diversidade e riqueza. Um fato curioso de Cruz de Souza é que ele é do Sul, né? Ele foi ao Rio de Janeiro e no momento da morte dele, ele estava no Rio de Janeiro e o corpo dele foi levado de volta à sua cidade natal num trem de animais. Então, tamanha era o preconceito naquela época, de forma a classificá-lo como um animal por causa da cor da sua pele. Cruz de Souza também, por causa do preconceito, deixou de assumir um cargo de defensor público na época. Então é muito triste. Existe um outro autor do simbolismo também chamado Afonso de Guimarães, né, que é um autor levado para toda essa questão mais religiosa, né? Ele é o autor de Ismália, que é um dos seus poemas principais, de Catedral. Ele era muito levado ao culto à morte da mulher amada, né? Associava isso uma forma de sublimação da mulher com Nossa Senhora. Então ele sublimava a angústia de tê-la perdido pela devoção a Nossa Senhora. Escreveu Kyrie Ale, que é uma das suas principais obras. Ele foi jornalista no jornal A Gazeta em São Paulo e nessa época ele publicou essa obra Kyrie Ale, que deu aí origem a vários cultos religiosos, cânticos religiosos, né? O Agnus Dei, que é o Cordeiro de Deus, o Kyrie Ale, que é de piedade, o Glória, os Santos, né? Todas essas autorias foram fonte, né, foram influenciadas pela obra Kyrie Ale de Afonso de Guimarães, que também é um poeta simbolista. Então a gente tem aqui a finalização dos nossos principais períodos aqui da nossa diferença das origens e da periodização da literatura brasileira, levando em consideração que no Paz a gente vai ter momentos, né, a gente vai se deparar com momentos em que é pedido um tipo de linguagem e logo depois um tipo de interpretação similar, né? Por exemplo, eu tenho ali um poema parnasiano. Logo abaixo, o que ele vai te pedir? Ele vai te pedir a interpretação daquele poema inicialmente e depois vai trazer de você qual recurso gramatical que você tem disso. E com a parte da literatura num todo, ela é muito bem marcada pelas figuras de linguagem. Eu sugiro que vocês estudem juntamente com os movimentos literários as principais figuras de linguagem de cada movimento. Por quê? Porque é por meio dessas figuras que você vai conseguir interpretar de forma mais eficiente, né? A gramática ela é dividida na morfologia, na sintaxe, na semântica, na estilística, e eu gostaria muito que essa parte semântica, que é a parte do sentido, né? A gente estuda muito isso em interpretação de textos, sentido conotativo e denotativo, mas que essa parte semântica ela é de grande importância para a nossa literatura. Então, estudem as figuras de linguagem, vejam quais são os recursos utilizados naquele tipo de texto, utilize como característica principal do movimento literário uma técnica que você consiga atribuir aquele nome à forma, né? Utilize no seu dia a dia, por exemplo, o parnasianismo tinha esse culto à perfeição, tinha esse culto à forma, à estética, né? Então, se você lida com uma pessoa que é perfeccionista, a gente pode utilizar a linguagem, nossa, mas você é tão parnasiana, né? Isso é um detalhe quase que parnasiano. Então, isso já faz com que você introduza essa questão de que o parnasianismo é algo perfeito, é algo que precisa estar ali totalmente proporcional. Então, é muito importante trazer para o nosso dia a dia tudo isso.
os trovadores, os cantores de hoje em dia, né? Qual seria um trovador que representava essa parte da, do culto à mulher amada, da devoção à mulher amada, né? A gente pode utilizar aí várias sofrências sertanejas, por exemplo, como exemplo de trovadores que utilizam desses recursos das cantigas de amor, das cantigas de amigo, das cantigas de maldizer, das cantigas de escárnio, né, que fazem parte do trovadorismo. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado bastante da nossa aula. Essa é uma das principais aulas de literatura deste bimestre, mas apesar de ser um assunto extenso, ao mesmo tempo ele se torna prático, porque a gente precisa só intensificar a nomenclatura de todos de acordo com as suas características e, por meio disso, utilizar os recursos de identificação do texto. Reforço o ato de vocês focarem nos movimentos literários que eu destaquei no slide, sem descartar a parte da leitura no livro de todos os outros movimentos literários sobre os quais eu não falei neste slide, ok? Espero que tenham gostado. Eu estou com muita saudade de vocês, estou com saudades, vou utilizar até no plural, porque os gramáticos, né, a gramática permite que alguns substantivos abstratos, como saudade, felicidade, ciúme, sejam flexionados, né? Então a gente pode usar tanto no singular quanto no plural. Estou com saudades de vocês. Espero que tudo isso passe logo, que estejamos juntos novamente. Espero também que vocês estejam se cuidando, né? A higiene pessoal, cuidando das pessoas ao redor de vocês, em isolamento, seguindo todas as recomendações e usando o álcool em gel, tá? Reforçando que é em gel, ao contrário do que alguns informativos, até oficiais, saem com a palavra álcool gel. Quero reforçar para vocês que o certo é álcool em gel. Em gel é uma locução adjetiva, né? Por isso eu preciso utilizar esse recurso aí para o meu substantivo álcool, ok? Álcool gel seria substantivo mais substantivo. Então, se fosse dicionarizado, teria de ter hífen. E isso não faz parte, essa palavra não faz parte do VOC, que é o nosso vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Portanto, não escorreguem na gramática, álcool em gel. Cuidem-se e até a próxima aula.